Meu amigo torcedor vascaíno, que terça louca é essa na nossa colina histórica? Terça de goleada. O rival chorou, meu amigo vascaíno. 7-2 no agregado, pois hoje o Vasco venceu novamente o Flamengo pelo Sub-17 pelo placar de 3-0. E com essa vitória, o Vasco se classificou para a final da Copa do Brasil. Diego Minetti, Andrei Fernandes, uma base que promete e muito, meu amigo torcedor vascaíno. E é claro, aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer a você tudo que rolou nessa goleada. Mais uma vitória do Vasco sobre o seu maior rival. Além disso, também assunto Luiz Castro. Será que a diretoria do Vasco mudou de planos? O que aconteceu? Presidente Pedrinho, sim, meu amigo torcedor, foi atrás do técnico português. Se liga só na informação que a gente vai trazer a vocês aqui nesse vídeo. Além disso, também muitas outras informações. O Vasco hoje viajou para o Paraná, pois depois de amanhã, quinta-feira, tem Vasco e Operário de Ponta Grossa pela Copa do Brasil. Você verá aqui agora, neste Boa Noite Gigante, muitas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Um vídeo que chega aí para você bastante agitado, movimentado, cheio de novidades para você, torcedor vascaíno. Entretanto, aqui rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas Moretti Marques e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno, tá bom? Eu tô aqui todos os dias, hein? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, sai sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do nosso canal. Vambora! Chegar aí logo a marca dos 150 mil inscritos e a sua ajuda é essencial para que isso possa acontecer o quanto antes. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Entretanto, antes de entrarmos no assunto sobre essa grande loucura, essa mudança de planos da diretoria com relação a Fernando Diniz e a iniciativa de negociações por parte do presidente Pedrinho com Luiz Castro, eu quero só trazer a você, meu amigo torcedor, o que rolou nessa manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois, como está aparecendo aí na imagem, o Vasco hoje fechou a preparação aqui no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Operário de Ponta Grossa. Um treino que foi realizado nesta manhã de hoje. Novamente, atividades comandadas pelo técnico Felipe Maestro, uma atividade, a segunda atividade, inclusive, né, do treinador, que hoje é o técnico interino, uma atividade intensa que contou com a participação de muitos, de todos os jogadores que irão enfrentar o Operário e alguns atletas também que subiram da base para o profissional para integrar o elenco Cruz Maltino. Vasco que foca muito nessa partida, né, de quinta-feira, é um jogo importante para a temporada de 2025. O jogo de ida será em Ponta Grossa e o jogo de volta irá acontecer aqui no nosso Caldeirão de São Januário. Hoje, inclusive, no CT Moacir Barbosa, tivemos a presença do presidente Pedrinho, do dirigente do Vasco da Gama, Leonardo Matos, Maurício Lemos também treinou hoje, aos pouquinhos está retornando diante da lesão da costela que acabou sofrendo. Dimitri Payet também realizou alguns trabalhos em campo nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Uma preparação encerrada aqui no Rio de Janeiro e amanhã teremos mais um treino, entretanto não aqui, mas já no Paraná. O elenco do Vasco da Gama aqui, após a atividade, né, pegou um voo em direção ao Paraná. O Vasco da Gama na quinta, né, logo depois de amanhã, que vai jogar aí contra o Operário de Ponta Grossa. Com relação à lista de relacionados dos atletas que pegaram esse voo em direção ao território paranaense. Foi divulgada a lista, temos desfalques e novidades. Com relação aos desfalques, Maurício Lemos, mesmo treinando, o atleta ainda não está em condições, ele intensificou nesse momento as atividades indoor
e concilia também com trabalhos em campo. Além de Maurício Lemos, Dimitri Payet também é mais um desfalque confirmado, não viajou com o grupo. Entretanto, o jogador já tem uma melhora significativa, ele que já realiza trabalhos de força, condicionamento físico e corridas lineares nos gramados do CT Moacir Barbosa. Com relação a retornos, Tietê está de volta à lista de relacionados do Vasco após 4 partidas de fora. Ele ficou 15 dias fora, né, da lista devido a um problema familiar com seu filho recém-nascido e foi liberado para acompanhar a família. Ele voltou aos treinos na semana passada, no último sábado, dia 26 de abril, às vésperas do jogo contra o Cruzeiro, e por isso, inclusive, que não foi para a partida desse último domingo, não viajou para Minas Gerais. Entretanto, realizou algumas atividades, esteve presente em algumas sessões de treinos e por isso hoje já retornou à lista de relacionados. A última partida do Tietê com a camisa do Vasco foi lá no dia 12 de abril, na vitória do Vasco pelo placar de 3-1 contra o Sport Clube do Recife, e será uma opção para o técnico interino Felipe, que terá a sua primeira partida como técnico do Vasco em 2025, após aquele período, né, onde ele comandou o Vasco nos últimos 3 jogos de Campeonato Brasileiro de 2024. Com isso, a lista de relacionados estará assim, ó, com Adson, que também retorna aos relacionados do Vasco, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Lucas Piton, que foi também um desfalque contra o Cruzeiro neste último domingo, retorna à lista de relacionados do Vasco da Gama. Tá animado? Você acha aí, meu amigo torcedor vascaíno, que quinta-feira, contra a equipe, né, do Operário de Ponta Grossa, o técnico Felipe vai conseguir conquistar uma vitória? Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você está empolgado para ver Felipe Maestro comandando as atividades do nosso Cruz Maltino, estando, né, na beirada de campo nessa próxima quinta. Falando com relação a treinador, eu vou deixar para falar sobre o Luiz Castro no final do vídeo, no terceiro bloco, porque agora eu quero falar sobre um outro nome. E antes de falar sobre o Vasco e Flamengo, eu quero falar sobre o técnico do Sub-17, que esteve hoje na beirada de campo exatamente nesse Clássico dos Milhões da categoria. Eu quero falar aqui, meu amigo torcedor vascaíno, do técnico Cássio Barros. Para quem não sabe, Cássio Barros é um ex-atleta do Vasco. Um técnico que hoje treinador, entretanto que nos anos 90 atuou como lateral esquerdo do nosso Cruz Maltino. Cássio Barros é um nome muito próximo, inclusive, ao presidente Pedrinho e ao coordenador técnico Felipe. É um amigo pessoal, se é assim que nós podemos falar. Cássio Barros é um profissional que trabalhou com Pedrinho e Felipe no Tigres em 2014 e 15. É um profissional que esteve junto de Felipe no Confiança do Sergipe, na passagem que o Felipe teve por lá, salvo engano, em 2022. É uma pessoa muito próxima ao coordenador técnico do Vasco e hoje treinador interino. E por que eu quero falar primeiramente sobre o Cássio Barros aqui? Porque eu acho que, acima de tudo, meu amigo vascaíno, eu, na minha posição de jornalista, influenciador, palavra que você preferir utilizar, utilize, eu tenho que ser homem, de fato, na palavra para colocar a minha cara aqui e, a partir do momento que eu disser algo e, assim, ter essa coragem de falar negativamente sobre uma situação, também tem que ter coragem para falar positivamente sobre ela. Por que eu digo isso? Porque alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu desci a lenha na atual gestão do Pedrinho. Eu falei sobre o Sub-20 do Vasco e falei sobre o 17 do Vasco. Eu reclamei muito pelo fato do Vasco hoje ter no Sub-17 o Cássio Barros. Eu reclamei aqui, dizendo que o Cássio Barros era alguém hoje próximo à atual gestão e por isso, né, que o Vasco da Gama tinha o Cássio Barros como treinador. Eu desci a lenha também no Sub-20 pelo fato do Vasco ter o Matheus Curopos hoje como técnico do Sub-20, sendo que o Matheus Curopos é também uma pessoa muito próxima ao Felipe, que já esteve presente na comissão técnica do próprio Felipe, salvo engano, no Volta Redonda. E a minha crítica foi: o Vasco estaria contratando técnicos para as categorias de base,
não devido ao potencial deles e principalmente não devido a um histórico de trabalhos, mas pela aproximação com a atual diretoria. E eu acho até uma crítica muito justa de ser feita. Mas volto a repetir, ao mesmo tempo que eu fiz a crítica, eu tenho que fazer o elogio. Porque, meu amigo, sendo amigo do Felipe ou não, sendo parceiro do Felipe ou não, estando no Vasco pela amizade com o Felipe ou não, nesse momento, o trabalho do Cássio Barros é um trabalho irretocável. O Cássio Barros, no Sub-17 do Vasco, tem 14 partidas desde o momento em que iniciou o seu trabalho na categoria. E em 14 partidas, o Cássio Barros não tem nenhuma derrota. E hoje, com a vitória sobre a equipe do Flamengo, ele chegou à sua 10ª vitória no comando técnico do Vasco, tendo 10 vitórias e 4 empates em 14 jogos. Cássio Barros tem 36 gols marcados em 14 partidas, uma média superior a 2 gols por jogo. Cássio Barros tem apenas 13 gols sofridos, uma média inferior a 1 gol por jogo. O trabalho do Cássio Barros no Sub-17 do Vasco é sensacional. É um grande trabalho. É um trabalho de, como se fala, gente grande, de elite, tá? De outro nível. Então, meu amigo vascaíno, o negócio é o seguinte. Aqui eu, Lucas, eu trabalho dessa forma. Da mesma forma que eu critico em muitas coisas a atual gestão, eu critico em muitas atitudes o presidente Pedrinho, eu elogio quando for necessário. E da mesma forma que eu critiquei pelo fato de Cássio Barros e Matheus Curópolis estarem hoje no Sub-17 Sub-20 do Vasco e terem também já trabalhado com o Felipe, e eu espero que não seja isso o motivo para eles estarem dentro do Vasco, eu elogio. Porque mesmo se for esse o motivo, hoje o trabalho do Cássio Barros é irretocável. E hoje, o Vasco, de Cássio Barros, mas não de Cássio Barros apenas, de André Fernandes, de Diego Minetti, goleou o Flamengo pelo placar de 3-0 nas semifinais da Copa do Brasil. O Vasco já havia enfrentado o mesmo Flamengo na semana passada, o jogo de ida, e venceu o Flamengo pelo placar de 4-2. Com a vitória hoje pelo placar de 3-0, o agregado ficou 7-2 para o Vasco da Gama nas semifinais da Copa do Brasil. Avassalador o que o Vasco da Gama fez no seu maior rival. Inclusive, se a gente pegar até um pouquinho a mais, o Vasco venceu o Flamengo 3 vezes nesse período de uma semana no Sub-17. Porque o Vasco enfrenta o Flamengo no meio da semana passada e vence por 4-2. O Vasco, nesse final de semana, enfrenta o mesmo Flamengo, entretanto, pela Taça Guanabara e vence por 3-1. E o Vasco agora, novamente, hoje, enfrentou o Flamengo e venceu por 3-0. Então, o agregado ele é muito maior do que apenas 7-2. Ele é 10-3. A base do Vasco da Gama, o Sub-17 do Vasco, passou por cima do seu maior rival e espero que isso seja um recado ao profissional. Que ganhar do Flamengo tem que ser algo normal. Inclusive, já está definido qual será, o adversário do Vasco na final. O Vasco enfrentará a equipe do Bahia, tá? Bahia hoje eliminou o São Paulo e Vasco e Bahia farão a final do Sub-17, da Copa do Brasil Sub-17. Os gols do Vasco da Gama nessa partida foram marcados por Kaique Ferreira, Diego Minetti e André Fernandes. De olho em André Fernandes e Diego Minetti, tá? Esses dois jogadores são craques de bola. O André, inclusive, é um dos grandes nomes dessa categoria, ao lado de Diego. O André, que esteve agora no título da seleção brasileira do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O André, meu amigo torcedor vascaíno, ele fez 3 gols e deu 2 assistências nos 2 jogos do Vasco da Gama na semi, ou seja, em 7 gols marcados pelo Vasco contra o Flamengo nos 2 jogos das semifinais. O André teve participação direta em 5 gols. É uma das joias que o Vasco tem hoje nas categorias de base, ao lado do Diego Minetti, e são 2 nomes para o torcedor vascaíno de fato ficar muito de olho. Uma base forte, uma base única, uma base especial. E a gente agora, é claro, traz um pouquinho das palavras desses atletas após a vitória contra o Flamengo nessa tarde de hoje. Muito feliz, né, pela minha volta. Foi um tempo muito difícil, que eu estava machucado, mas fico feliz de ter contribuído com a minha equipe, hat-trick no primeiro jogo da Copa do Brasil, e agora é seguir firme para a gente conseguir nosso objetivo. Primeiramente, queria agradecer a Deus, muito feliz por continuar cravando e sendo decisivo. Isso é fruto do trabalho todo dia. E é isso, mano. Agora vamos para a final. Que Deus nos abençoe e vamos buscar esse caneco para São Januário. Tamo junto. Vamos, isso aqui é Vasco. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, o negócio é o seguinte. Eu parei aqui o vídeo
para te dar um aviso muito importante. O primeiro, meu amigo vascaíno, é que o canal do Gigante Vasco tá por detalhes de chegar aos 150 mil inscritos. E sem dúvida, né, como um bom vascaíno, eu preciso de você aí, amigo vascaíno do outro lado, para nos ajudar. Você aí, meu amigo torcedor vascaíno, vai parar tudo o que tá fazendo agora e vai apertar aqui, ó, nessa palavrinha inscrever-se. Apertou nela, você será um inscrito do nosso canal e vai nos ajudar a chegar aos 150 mil inscritos. E além da sua inscrição, você aperte aqui, ó, na notificação todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a você e você jamais perca as informações do nosso Cruz Maltino. Além disso, ó, subiu aqui e vai subir no vídeo também. Larga o dedo no like. E também, meu amigo vascaíno, eu te apresento o canal Bastidores do Gigante Vasco, um canal que faz parte do grupo Gigante Vasco. E é mais um canal para você não perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. Um canal que está aí quase chegando aos 500 inscritos. Olha a quantidade de conteúdo que já temos por lá, né? Esses são os cortes da entrevista coletiva do Pedrinho e tem a entrevista inteira também, né? A entrevista completa tá aqui. Mas se você não quiser perder tempo vendo toda a entrevista, o canal Bastidores do Gigante Vasco, ele separa, ó, em cortes tudo que foi abordado pelo Pedrinho durante a entrevista coletiva após a partida contra o Cruzeiro, que anunciou a demissão dele. Além disso, tem zona mista, tem entrevista coletiva também do ex-técnico Fábio Carelli em cortes. Tudo isso você verá nesse canal Bastidores do Gigante Vasco, tá, meu amigo? Então, um conteúdo imperdível aí pra você. Corre lá pra se inscrever. O link tá aqui na descrição. Então, vascaíno, eu conto com você, tá? Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco mais forte, chegando aos 150 mil. E um Bastidores do Gigante Vasco também muito forte. E um conteúdo bem legal pra você por lá. Fechou? Conto com você. E agora, fiquem com o restante do vídeo. Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí a sua opinião se você tá empolgado com a base do Vasco e volto também a repetir o que vocês acabaram de ver aí no vídeo. Vambora juntos chegar a esses 150 mil inscritos. E para fechar aqui esse boa noite gigante com vocês, vamos falar sobre o assunto treinador. Pois sim, meu amigo vascaíno, o Vasco entrou em contato com Luiz Castro. Luiz Castro que fez um trabalho brilhante no Vasco no futebol brasileiro sob o comando do Botafogo. Luiz Castro, que fez um trabalho bem legal também recentemente na Arábia Saudita, sob o comando do Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo. E Luiz Castro, um profissional que tem um grande admirador, o presidente Pedrinho. Pedrinho é um admirador do trabalho de Luiz Castro e Pedrinho foi alguém que construiu um grande vínculo de amizade, assim como construiu também com Fernando Diniz. Entretanto, esse vínculo com o Diniz ele foi construído fora da emissora Rede Globo. O vínculo com o Luiz Castro foi construído dentro da emissora Luz Globo, dentro da emissora Rede Globo, durante um período que o Luiz Castro esteve trabalhando como comentarista na emissora durante a Copa do Mundo de 2022. E ali, Pedrinho, ainda comentarista, construiu um vínculo bem legal com o técnico português. Esse vínculo se mantém até hoje. Pedrinho é um grande admirador do trabalho do treinador. E após a demissão do técnico Fábio Carelli, o Pedrinho abriu negociações para entender o lado do português. Qual é a situação, porém? Não é pelo fato de ter aberto negócio com o português que o Fernando Diniz deixa de ser a primeira opção. Fernando Diniz segue sendo o nome principal, segue sendo o plano A, segue sendo a prioridade, segue sendo o nome que dentro do Vasco tem privilégio. Ponto. É a primeira opção do Vasco. Mas, assim como alguns dias atrás, até salvo engano ontem ou anteontem, eu trouxe aqui a vocês que o Vasco procurou o Thiago Carpini, eu falo aqui, o Vasco também procurou o Luiz Castro. Porque qual é a ideia dessa atual diretoria? Se resguardar. Fernando Diniz é o plano A. A expectativa é que amanhã haja uma reunião com o Pedrinho e Fernando Diniz aqui no Rio, tanto que o Pedrinho nem viajou para o Paraná junto com o elenco, como normalmente acontece. A expectativa é que amanhã o negócio saia, amanhã haja um desfecho, amanhã o Vasco feche com o Fernando Diniz. Mas se não fechar, e aí? O Vasco vai ficar chupando o dedo? Não quer isso a diretoria. Então, exatamente por conta dessa situação, além de abrir esse negócio e ter o Fernando Diniz como prioridade, o Vasco ele quer se assegurar de ter um nome engatilhado caso o negócio com o Fernando Diniz não ande, meu amigo torcedor. E por isso foi feito um contato com o Thiago Carpini e o Carpini rejeitou. E por isso também foi feito um contato com o Luiz Castro e o Luiz Castro rejeitou também esse contato. A conversa aconteceu, a negociação foi aberta, mas Luiz Castro rejeitou o Vasco
da Gama. Informação, meu amigo, é que o treinador indicou nesse momento ao presidente Pedrinho que ainda não vai trabalhar. O Luiz Castro, ele era, há alguns meses atrás, o técnico mais bem pago do mundo. Após aceitar o convite do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, valores mensais milionários que ele recebia por lá, e acabou sendo demitido. Então ele está recebendo e vai receber até junho a multa rescisória dele, né? Tem valores ainda a receber do contrato com o Al Nassr. Então ele não se sente hoje na necessidade de trabalhar. Ele está bem sem o emprego. O Luiz Castro hoje já é um profissional de idade, então ele está descansando e não vê no Vasco da Gama uma grande oportunidade de trabalho. O Vasco chegou até a apresentar valores. Informações é que os valores colocados à mesa do Luiz Castro foi algo completamente inviável e isso fez com que o técnico português não sentisse vontade também de trabalhar no nosso Cruz Maltino. Então houve um contato, assim como com o Thiago Carpini, também com o Luiz Castro, entretanto foi rejeitado. E mais do que nunca, tudo isso evidencia só mais uma situação, a grande situação inclusive. Fernando Diniz tende a ser o técnico do Vasco, o Vasco tendo o cerco fechado com Carpini, com Luiz Castro, nomes que hoje a atual diretoria do presidente Pedrinho gosta. A expectativa é que o Vasco mobilize completamente as suas forças por Fernando Diniz. A abordagem inicial indicou sim, né, possibilidade de avanço. Agora o que vai ser necessário para fechar com o Diniz é uma grande engenharia financeira. O Diniz recebendo no Cruzeiro um salário superior a R$1 milhão, um salário alto, bem inferior ao que o Vasco pagava, bem superior, perdão, ao que o Vasco pagava pelo técnico Fábio Carille. Então a situação é, ou o Vasco vai ter que aumentar o salário em comparação ao que o Carille recebia para pagar o Diniz, ou o Diniz vai ter que diminuir o salário que recebia no Cruzeiro em comparação ao que irá receber no Vasco. A expectativa é que ambos cheguem a um meio termo, nem que o Diniz aceite uma redução drástica e nem que o Vasco também, né, aceite um grande salário do Diniz. A expectativa é que ambos cheguem a um consenso e por isso há, né, essa expectativa de uma reunião acontecer aqui no Rio de Janeiro para fechar negócio. Então, negociação com o Diniz está andando muito bem. O Vasco tem buscado nomes ali de planos B, segundas opções, mas não vem conseguindo ter desfechos nos negócios que está abrindo. Show? Deixe a sua opinião aí nos comentários, né? Se você acha que o Luiz Castro seria um bom nome e se você está gostando também do fato do Fernando Diniz ter grande chance de ser o mais novo técnico do Vasco. Coloque aí a sua opinião. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. E já estarei aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações. Vai!